Família Palmeira, antes de tudo, já se inscreve agora no canal e ativa o sino das notificações. Faz isso agora porque o conteúdo de hoje não é comum, não é mais do mesmo e pode mudar completamente a forma como você enxerga o presente e o futuro do Palmeiras. Aqui a gente traz bastidor, contexto, leitura profunda e aquele detalhe que quase ninguém está falando. Então se inscreve, ativa o sino e fica comigo até o final, porque o assunto principal não vem logo de cara. Hoje o roteiro é longo, é denso e é estratégico. Não é só sobre um nome, não é só sobre uma fala. É sobre algo muito maior que está se desenhando silenciosamente no futebol brasileiro e que passa diretamente pelo Palmeiras. E acredite, quando você juntar todas as peças no final, tudo vai fazer sentido. Nos últimos dias, um comentário aparentemente simples começou a repercutir forte nos bastidores do futebol. Não foi uma declaração qualquer. Veio de alguém que entende como poucos o peso de uma bola de ouro, a pressão mundial, a expectativa de um país inteiro e o tamanho de uma camisa pesada. Um nome que marcou gerações, decidiu Copa do Mundo, mudou a história do futebol brasileiro e mundial. Quando essa pessoa fala, o mercado escuta, a mídia se mexe e os bastidores fervem. Mas calma. Antes de chegar no nome, antes de chegar na frase que deixou torcedores inquietos, é preciso entender o contexto. Porque essa história não começa hoje. Ela começa muito antes, lá atrás na base, nos campos menores, nas categorias inferiores, nos olhares atentos de quem sabia que algo diferente estava surgindo. O Palmeiras sempre foi reconhecido por ser um clube formador, mas nos últimos anos isso foi elevado a outro patamar. A gestão mudou, a mentalidade mudou, o investimento na base deixou de ser promessa e virou realidade. Não por acaso, o clube começou a revelar jogadores com personalidade rara, maturidade acima da média e capacidade de decidir mesmo jovens. Jogadores que não sentem o peso da camisa, que não se escondem em jogo grande e que entendem desde cedo o tamanho do Palmeiras. E dentro desse cenário surge um nome que mesmo jovem começou a chamar atenção não só no Brasil, mas fora dele. Um garoto lapidado na academia que cresceu ouvindo sobre Libertadores, Mundial, pressão de torcida, exigência máxima. Um jogador que não precisou de muito tempo para mostrar que não era comum. Mas tudo isso ainda parecia apenas parte do processo natural. Até que recentemente algo mudou o tom da conversa. Algo foi dito em público de forma direta, sem rodeios, sem discurso ensaiado. Uma fala que não apenas elogiou, mas colocou esse nome em um patamar raro. Um patamar onde passam poucos. E quando uma lenda do futebol brasileiro coloca um jovem nesse nível, isso não é por acaso. Não é elogio vazio. Não é gentileza. É leitura de quem já esteve lá, já sentiu a pressão, já viveu o topo e sabe reconhecer quando alguém tem algo diferente. Essa fala reacendeu discussões dentro do Palmeiras entre torcedores, analistas, mercado europeu e até pessoas ligadas à CBF. Porque ela não foi só sobre futebol. Foi sobre potencial. Foi sobre o futuro. Foi sobre o que o Brasil ainda pode produzir. E principalmente foi sobre como o Palmeiras se consolidou como uma das maiores fábricas de talentos do planeta. Agora é importante segurar a ansiedade, porque ainda não chegamos ao ponto central, mas vai juntando as informações. Nos bastidores, essa declaração não passou despercebida. Pessoas ligadas a empresários, clubes europeus e até ex-dirigentes começaram a resgatar entrevistas antigas, vídeos, números e comportamento desse jogador específico. O consenso começou a se formar em silêncio. Estamos falando de um caso raro. Raro não apenas pela técnica, mas pela cabeça, pela postura, pela coragem de ir para cima, de pedir a bola, de não se esconder em ambientes hostis. Características que historicamente sempre separaram bons jogadores de jogadores especiais. E aí entra o nome que mudou tudo: Ronaldo Fenômeno. Sim, ele mesmo. Um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Bicampeão do mundo. Ídolo incontestável. Referência absoluta quando o assunto é talento brasileiro em nível global. Em entrevista recente ao Sport TV, Ronaldo falou sobre a capacidade do Brasil de revelar talentos. Um tema recorrente, mas que dessa vez ganhou um peso diferente. Ele falou sobre uma fábrica pouco explorada. Falou que o Brasil ainda poderia gerar muito mais craques. E então, sem rodeios, citou nomes. Entre eles, Estevão, cria do Palmeiras. Quando Ronaldo menciona Estevão na mesma linha de raciocínio em que cita Ronaldos, Denilsons e uma geração inteira de talentos históricos, algo muda. Não é apenas uma comparação estética. É um sinal, um alerta, uma confirmação de que o Palmeiras revelou não é comum. Ronaldo foi além. Ele não se limitou a dizer que Estevão é talentoso. Ele falou de personalidade. Falou de coragem.
falou de comportamento em campo. E destacou algo fundamental: chegar ao futebol inglês tão jovem e jogar com naturalidade sem medo, chamando o jogo para si. Esse tipo de elogio, vindo de alguém que jogou nos maiores clubes do mundo, em ligas extremamente competitivas, não é detalhe. É um selo de validação. É praticamente um carimbo dizendo: esse garoto pertence à elite. E para o torcedor do Palmeiras, isso gera sentimentos mistos. Orgulho, obviamente. Mas também uma inquietação. Porque sempre que um talento desse nível é reconhecido publicamente por uma lenda, o mercado reage. E reagir no futebol moderno significa interesse, cifras, reuniões e decisões difíceis. Mas calma. Antes de criar qualquer cenário, é preciso entender outro ponto importante dessa história. Estevão não recebeu apenas um elogio técnico. Ronaldo destacou algo que poucos ressaltam: a mentalidade. A forma como ele se comporta, como encara desafios, como se impõe mesmo jovem. Isso é o que mais chama atenção nos grandes clubes europeus. O talento eles lapidam, mas personalidade não se ensina. E isso conecta diretamente com o Palmeiras. Porque o clube não apenas forma jogadores, ele forma competidores. A base do Palmeiras ensina desde cedo o peso da camisa, a exigência por vitória, a cobrança constante. Quem chega ao profissional já chega calejado. E quando o Ronaldo reconhece isso, ele reconhece também o trabalho do clube. Agora repare como tudo começa a se encaixar. Essa fala aconteceu justamente em um momento simbólico. Ronaldo estava no sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em Washington. Um evento carregado de significado. Um palco que respira futebol mundial. Um espaço frequentado por dirigentes ídolos, figuras políticas e empresariais ligadas ao esporte. Ou seja, não foi uma fala jogada ao vento. Foi dita em um ambiente estratégico. E quem entende os bastidores do futebol sabe, nada ali é completamente inocente. Ronaldo conhece Copa do Mundo como poucos. Decidiu final, carregou uma geração nas costas. E quando ele fala de futuro do futebol brasileiro, ele fala com propriedade. A menção a Estevão, nesse contexto, eleva o nome do garoto a um outro nível de exposição. Um nível que vai muito além do torcedor comum. E aqui entra o ponto que deixa o torcedor do Palmeiras ansioso. Porque quando um talento da base é reconhecido dessa forma, o ciclo costuma seguir um roteiro conhecido: valorização extrema, expectativa crescente, pressão externa e decisões estratégicas que podem mudar o rumo de uma temporada, de um elenco e até da história do clube. Mas atenção, isso não significa perda imediata. Não significa saída automática. Significa sim que o Palmeiras tem nas mãos algo extremamente valioso, algo que poucos clubes conseguem produzir. E mais, significa que o clube precisa ser ainda mais estratégico. Cada movimento conta. Cada declaração importa. Cada partida ganha peso. E é exatamente por isso que essa história é tão importante. Não é apenas sobre um elogio. É sobre o reconhecimento global de um projeto. É sobre o Palmeiras ser visto como referência. É sobre o clube ter criado um jogador que chamou a atenção de Ronaldo Fenômeno em pleno ciclo de Copa do Mundo. E aqui eu te faço uma pergunta. Quantos jogadores brasileiros recentes receberam esse tipo de validação pública direta e tão clara? São poucos. Muito poucos. Por isso essa notícia mexeu tanto com os torcedores. Por isso ela ganhou proporção. Por isso ela não pode ser analisada de forma superficial. O Palmeiras hoje não discute apenas títulos. Discute legado. Discute lugar na história. Discute como manter competitividade sem abrir mão de sua essência. E Estevão se torna, queira ou não, um símbolo dessa nova era. No final das contas, o que fica dessa história é simples e ao mesmo tempo profundo. O Palmeiras revelou um talento que não apenas joga bola. Ele provoca admiração em quem já esteve no topo do mundo. Isso não é comum. Isso não acontece toda hora. E o torcedor precisa entender o tamanho disso. Precisa valorizar. Precisa acompanhar cada passo. Porque estamos presenciando algo especial. Agora, se você ficou até aqui, é porque entendeu que essa não é só mais uma notícia. É um sinal, um aviso, um recado claro de que o Palmeiras está produzindo jogadores de nível mundial. Então eu quero saber de você. O que você achou da declaração de Ronaldo Fenômeno sobre Estevão? Você acredita que o Palmeiras vive o melhor momento da sua história como formador de talentos? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque ela é importante para o debate. E antes de sair, não esquece, se inscreve no canal agora, ativa o sino das notificações e fica ligado, porque quando essa história tiver novos capítulos, você vai saber primeiro aqui.